Alô focado, alô focada, estamos aqui para mais uma aula do nosso canal Foco na Química e hoje nós vamos falar sobre substâncias químicas e misturas, um assunto importante para que nós possamos compreender os assuntos que serão mais complexos dentro dessa nossa caminhada, né, rumo ao seu melhor desempenho nas suas aulas, nas suas atividades, nas suas avaliações, na sua prova do Enem. Então, vamos lá apresentar alguns pontos para você. Então, substâncias químicas e misturas. Mas o que é uma substância? Nós temos substâncias simples, nós temos substâncias compostas e temos substâncias puras. E uma substância pura, ela é uma substância que ela é formada por um único tipo de espécie química. Isso quer dizer que a sua composição e propriedades elas são fixas. E uma mistura? Uma mistura, ela contém mais de um tipo de componente e por isso a sua organização diferente da substância pura, ela é variável. E aí nós vamos conhecer mais à frente. Uma parte importante para nós podermos avançar é nós conhecermos as representações das substâncias. Aí as substâncias químicas, elas são representadas por fórmulas. Então nós temos as substâncias e elas são representadas por fórmulas. Como nós vamos ver, por exemplo, a substância química água, ela é representada pela fórmula H2O, que é a sua fórmula molecular. Então a molécula da água é H2O. E como ela é constituída essa molécula? Ela é constituída por átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Então, aqui nessa animação você está vendo as moléculas, né? H2O é a fórmula molecular da água. H, ele é o elemento químico hidrogênio e o O é o elemento químico oxigênio. Algo importante que nós precisamos saber para diferenciar elementos químicos. Quando nós temos um elemento com letra maiúscula, então ele representa ali um elemento químico. Quando nós temos um elemento onde a sua representação é uma letra maiúscula e uma minúscula, nós temos também um único elemento químico. E eu estou falando isso porque quando você chegar lá em substâncias simples e compostas, isso pode confundir você. Quando você se deparar, por exemplo, com cloro, que é o Cl, aí você pode confundir e achar que aquilo ali é uma substância composta. Achar que são dois elementos químicos diferentes, o C e L. Mas na verdade, quando vem uma maiúscula seguida de uma minúscula, é a representação de um único elemento químico. Beleza? Vamos avançar nas representações das substâncias. Aqui nós vou mostrar para vocês algumas substâncias, algumas fórmulas, elementos e como nós conseguimos visualizar as moléculas dessas substâncias, que são representadas geralmente por esferas coloridas. Então aqui eu tenho a substância ferro, né, que é uma substância muito conhecida nossa no dia a dia, onde a sua fórmula é Fe e o elemento químico também é representado pelo Fe, o F maiúsculo e o F minúsculo. E a sua molécula ela é representada como uma única esfera, digamos assim. Aqui nós temos o enxofre. O enxofre, a sua fórmula é S2, no caso, são dois átomos de enxofre. O elemento químico do enxofre é representado pela letra S, e como você pode ver, a molécula do enxofre, são duas esferas, representando cada esfera uma molécula de
S2. O gás carbônico, conhecido nosso, o CO2, tá? Que é formado por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. E aí nós temos aqui a sua molécula, a representação da sua molécula. O flúor, né, que é representado pela letra F, seu elemento químico. E agora nós vamos entrar na parte de substância pura e mistura. Nós vamos entender e aprender a diferenciar uma substância pura de uma mistura. E o que é uma substância? No caso, a sua definição. A substância, ela é considerada pura quando no sistema onde está contida encontramos apenas partículas dessa substância. Caso haja no sistema mais de um tipo de substância, teremos uma mistura. Ou seja, uma substância é considerada pura quando dentro de um sistema onde ela está contida, você encontra apenas partículas daquela substância. Por exemplo, dentro do sistema eu só encontro partículas de oxigênio, só partículas de nitrogênio, só partículas de H2O. Então isso é uma substância pura. Quando eu tenho, por exemplo, na água, onde você tem já uma mistura, na água mineral, por exemplo, eu tenho H2O, eu tenho os sais minerais, então ali eu já tenho uma mistura, já não vou ter mais uma substância pura. Beleza? Aqui nós temos o exemplo do chumbo, né? Aqui na imagem, que é um exemplo onde eu tenho aqui uma única substância. Esse sistema, ele tem só a substância chumbo, porque ele é formado unicamente pelo elemento químico chumbo. A mesma coisa o fósforo e o sódio. Tá? Então, uma substância pura é quando ela está no sistema onde ela se encontra, você vai encontrar apenas partículas daquela substância ou dessa substância. Beleza? Vamos avançar, aqui ainda tem mais um exemplo do magnésio. Agora nós vamos entrar nos tipos de substâncias. Tá? Nós temos substâncias simples, substâncias compostas, nós temos definições para isso. Então nós podemos classificar as substâncias de acordo com o número de elementos químicos encontrado em sua forma ou pelo seu grau de pureza. Existem duas formas de nós classificarmos a substância, ou pelo número de elementos em sua fórmula, ou pelo seu grau de pureza. É como nós falamos anteriormente. E o que é uma substância simples, professor? Uma substância simples, ela é formada por um único elemento químico. Por exemplo, eu tenho ali o oxigênio, gás oxigênio, O2. Então ele é uma substância simples, porque ela é formada unicamente pelo átomo de oxigênio. O hidrogênio, gás hidrogênio, é uma substância simples, porque ele é formada unicamente pelo átomo de hidrogênio. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, mas ela é formada apenas pelo elemento químico hidrogênio na sua fórmula. E uma substância composta? Uma substância composta muito conhecida nossa e primordial para a nossa sobrevivência é a água. H2O, formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, ali eu tenho uma substância composta. Por quê? Porque ela é formada por mais de um elemento químico e ela possui composição definida de acordo com a lei de Prost. Aí nós vamos lembrar da lei de Prost, que é a lei das proporções definidas. Então, a substância composta, eu tenho um conjunto ali na molécula, a minha molécula, um conjunto não, na minha molécula eu tenho 2 elementos químicos ou mais elementos químicos diferentes. Como eu falei, o exemplo mais conhecido nosso, H2O. Beleza? Então, vamos aqui no exemplo, né?
a queima do álcool comum, por exemplo, C2H5OH, no estado líquido, mais O2, vai formar o CO2, 2 moléculas de CO2, mais 3 moléculas de água. Então, olha só, eu tenho aqui uma molécula de álcool comum, 3 moléculas de oxigênio. Elas reagem entre si formando 2 moléculas de oxigênio e 3 moléculas de água. Beleza? Então, para você visualizar aqui, eu tenho uma substância composta, aqui, o álcool, uma substância simples, gás oxigênio, formando uma outra substância composta, CO2, mais outra substância composta, que é a água. Beleza? Então, esse é um exemplo, né, de tipos de substância. Eu tenho uma substância composta, mais uma simples, mais formando 2 compostas. Beleza? Então, quais são as substâncias simples? Eu já acabei de marcar, né? Substâncias simples são gás oxigênio. Quais são as substâncias compostas? Todas as demais. O álcool, o CO2 e a água. Substâncias simples. H2, formado pelo elemento químico hidrogênio. O O2, formado pelo elemento químico oxigênio. O O3, formado pelo elemento químico oxigênio. Só que aqui eu tenho gás hidrogênio, eu tenho aqui o gás hidrogênio, aqui eu tenho gás oxigênio e aqui eu tenho gás ozônio. Beleza? E as substâncias compostas? Eu tenho aqui a água, eu tenho aqui o NaCl, cloreto de sódio, que é mais conhecido como sal de cozinha. Eu tenho aqui C12H22O11, mais conhecido como açúcar, a glicose. Beleza? Então aqui eu tenho substâncias compostas. Observe, eu tenho substâncias com elementos químicos diferentes, mais de um elemento químico diferente. Beleza? E na próxima aula nós vamos falar das misturas.